Saudações, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Joaquim, para você que já me conhece, muito obrigado pelo seu retorno. Para você que está visitando nosso canal aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua visita, sejam todos bem-vindos. E eu já gostaria de agradecer para vocês aí a grande audiência que vocês estão me dando. Por favor, se inscrevam no canal quem não for inscrito ainda, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe essa playlist de vídeos que tem aqui, que está bem interessante. Eu vou deixar na descrição aí a playlist de vídeos. E eu vou deixar para vocês também esse arquivo em Excel. E esse arquivo, não se esqueça, ele tem que ser salvo na extensão XLSM, tudo bem? Para funcionar as macros que tem aqui nesse programa. O que é a macro? O macro é um conjunto de ações dentro de um mesmo botão. Tá? Então, para explicar de maneira fácil, você vai fazer vários eventos e colocar dentro do botãozinho. Quando você clicar nesse botãozinho, ele vai ativar aqui. Isso no nosso caso, tá? Então, para programação é uma coisa diferente, mas aqui é como se fosse uma série de conjuntos já pré-programados, pré-estabelecidos para ele. Quando você clicar aqui, você já ter essa opção de, nesse caso aqui, por exemplo, desse vídeo, de organizar os números decimais numa reta numérica, tudo bem? A nossa 27ª aula, que é Aprendendo Matemática com Excel, faz parte do conteúdo do 6º e 7º ano, está lá na BNCC. E o que ele pede para a gente fazer? Para a gente treinar a representação, né? Para a gente entender, perceber a representação dos números racionais na sua forma fracionária e na sua forma decimal e colocar numa reta numérica. Então, como que a gente faz isso, galera? É bastante interessante a gente primeiro dizer para o aluno que uma fração, ela não são dois números inteiros, tá? A fração é o mesmo número. Apesar de a gente colocar um número inteiro em cima e outro número inteiro embaixo, ela não são dois números separados, ela faz parte do mesmo número. E aí ele tem duas representações. Esse número pode ser representado na forma fracionária, tanto na forma decimal. O que acontece? Quando a gente está falando de números, né, o número em si, né, não a representação da fração parte toda, que a gente vai ver um pouco mais para frente disso aí. Então o que acontece? Não são dois números, a gente tem que entender isso. Só que no Excel aqui, para ficar mais fácil, a gente coloca na primeira e na segunda célula. Teria uma outra forma de eu colocar aquela mesma fração numa célula só? Tem. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, se eu vier na opção aqui, página inicial, eu vou aqui em geral, né, vou fazer essa fórmula aqui para aparecer a fração, tá? Então eu venho aqui na opção, no geral, e coloco aqui fração. Quando eu digito, por exemplo, 2 décimos, por exemplo, ele vai ficar, vai até dar uma fração equivalente, mas ele vai ficar onde? Vai ficar na mesma linha. Só que essa representação, galera, não é uma representação matemática, é uma representação para você usar em texto, que foi muito utilizada em jornais e tal. Então a representação fracionária geralmente aparece desse jeito, mas a gente não pode deixar o aluno pensar que são dois números diferentes. Isso aqui é um número só. Então 2/15, quando eu digitar aqui, a ideia é que você peça para o aluno ir digitando aqui vários números, né, com denominadores e numeradores diferentes, e vão aparecer para vocês aí várias representações desses números aí, o que cada um representa na sua forma decimal. Aqui na forma decimal eu optei por deixar só por duas casas, então pode ser que aparecesse alguma dízima, alguma coisa, mas eu deixei uma opção aí, duas casas, porque é o que a gente usa realmente no nosso dia a dia, né? Dificilmente você vai encontrar um número decimal com mais de duas casas. Existe em bolsa de valores, posto de gasolina, mas são coisas que não fazem parte do cotidiano das pessoas, da maioria das pessoas. E aí o que você tem aqui? Então o aluno vai brincando aqui com esses números, vai fazendo toda essa brincadeira aqui, ele mesmo vai mudando e vai percebendo. A ideia é que você, professor, né, ou que o próprio aluno, entenda por que aparece um número decimal. Então, como você converte essa representação fracionária do número racional para um número decimal? E aí depois, em outras aulas, a gente vai ver como a gente faz isso ao contrário, né, da fração decimal da representação decimal
para a representação fracionária. A gente vai ver como vai fazer isso nas aulas futuras. Mas enquanto isso, você vai pedir para o seu aluno fazer essa brincadeira, trabalhar. Aqui nós não colocamos nenhum tipo de regra. Aqui ele, por exemplo, ele pode colocar o numerador sendo maior que o denominador. Isso vai dar um número maior do que 1. Né? Então, nós não colocamos essa restrição aqui porque a gente está falando de números, e os números eles podem ter isso. Quando a gente fala de parte e todo, o numerador sempre vai ter que ser menor do que o denominador. Tudo bem? Então, depois a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas aí. Então, aí você vai pedir para o aluno perceber como faz isso. Caso ele não perceba, eles já estão acostumados a trabalhar com Excel até aqui, né, na 27ª aula, mas caso tenha uma dúvida, e aí você sabe que como que é feito isso, né? Você pega o numerador e divide pelo denominador, tranquilos? E aí você vai chegar na sua representação decimal, certo? Aí agora o que acontece? Você vai pedir para o seu aluno, sempre, quando ele fez uma alteração, ele imagina onde esse número aqui vai caber nessa reta numerada. Tem vários números pré-definidos nessa reta numerada, tá? Então tem vários números pré-definidos aqui nessa reta numerada. E o aluno vai saber onde fica cada um desses. Ah, Rogério, mas ele vai ter que toda hora organizar? Não, ele pega no papel ou mentalmente, ou pega e assina lá, vê como que é. Ah, Rogério, eu quero saber se está certo. O que ele vai fazer? Ele vai clicar nesse botão e aí o número vai estar nessa ordem, vai ser colocado em algum lugar dessa reta numerada aqui. Então, se fosse, por exemplo, a fração 14/14, que daria um inteiro, quando você coloca numerado, ele está no lugar errado. Se você clica, ele vai para o lugar correto. Então, essa reta aqui, ela tem uma macro por trás dela, tem uma classificação que foi feita. Então, depois mais para frente eu vou explicar o que é macro, mas é assim, se o aluno quiser fazer, se você não quiser usar esse botãozinho de macro, você seleciona tudo, vem no botão direito, escolhe a opção classificar, classificação personalizada, e aí você vai escolher opções da esquerda para a direita, ok, e aí você vai escolher do menor para o maior, o valor de célula, você tem várias alterações aqui que você pode fazer, que não é a nossa intenção no momento, mas é só para você ter uma ideia. Tudo isso, ao invés de você fazer tudo isso, o que eu fiz para você? Eu criei a macro que vai fazer todo esse detalhe para você. Então, por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, 15, e ele chegou nesse valor aqui. Aqui ele já está, né, certo, vamos fazer um outro valor aqui, sei lá. E aonde que eu vou colocar esse valor aqui? Onde que eu vou colocar? Em vez de você pegar e fazer aquela seleção toda, você vai clicar aqui e ele já vai te dar o valor onde está. Mas a ideia é que o seu aluno faça isso. Você, aluno que está aprendendo matemática com Excel, o ideal é que você faça isso manualmente para você saber onde que se encaixa cada valor aí, cada número decimal nessa reta numérica, tudo bem? Isso é uma solicitação, uma habilidade que está na BNCC 6º e 7º ano. Tranquilos, galerinha? Por favor, aí tem uma lista, uma playlist com todos esses vídeos. Tem um link que eu vou deixar com esse arquivo aqui que você vai baixar e vai salvar na extensão XLSM para funcionar essa macro, tudo bem? Tendo dúvidas assim, pergunte ao professor Rogério Joaquim. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que você assista os outros vídeos, compartilhe esses vídeos com seus amigos, com seus alunos. Então, te vejo na aula. Um forte abraço, hein?